Bem-vindo ao programa Bíblia Responde. Para nós sempre um prazer, uma alegria ter você conosco no nosso programa e conosco sempre para nos ajudar a responder a sua pergunta, os seus questionamentos. Conosco nesse dia, Pastor João Carlos. Pastor João, muito bom dia. A você que nos assiste, um bom dia, irmão Anderson, um bom dia, um prazer. Você está aqui no Bíblia Responde. E hoje, como nós sempre fazemos, hoje nós vamos responder duas perguntas que nos foram enviadas. E a primeira pergunta, ela diz o seguinte: o cristão pode assistir novelas bíblicas? A você que fez esta pergunta, receba um abraço aqui do pessoal do Bíblia Responde. Um prazer ter esta e pode enviar muito mais, porque nós sempre temos um intuito aqui com as Escrituras responder. Novelas. E interessante que houve um tempo, não é, em que as pessoas ficavam presas assistindo novela. Sabe qual é o problema da novela? São as cenas dos próximos capítulos. Ela sempre vai prender as pessoas. Então, nem por novela que não seja evangélica ou por novela evangélica, não deixe de ir ao culto. Esqueça a cena dos próximos capítulos. Vá ao culto, porque é viciante a novela. E estas cenas do próximo capítulo já é um mecanismo que a emissora faz, não é? E o produtor faz, que é para te prender e te deixar curioso. O que vai acontecer com o fulano? O que vai acontecer com a Bertana? E você fica preso aqui lá e deixa de adorar a Deus. Você foi feito para adorar a Deus. Isto é de suma importância. Sendo evangélicas ou não evangélicas, o importante é que você não fique, não é, nesta vidração. Vá ao culto e adore a Deus, porque lá é a vida da novela real. É Deus com você, construindo uma história com você e para todos aqueles que te cercam e para a igreja e para o mundo. Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, desfoque da novela, tá certo? Tem coisas interessantes, tem coisas interessantes. Agora saiba, as novelas, você tem que ver, fazer uma leitura dela, o que ela quer dizer, porque na novela tem morte, traição, infidelidade conjugal, linguagem lasciva. E eu penso que essas coisas não promovem para o bem. Tá certo? Então, se é problema de assistir, é de ver. E o que Deus fala acerca dos olhos? Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Então, vê o que você está colocando diante dos seus olhos. Tá certo? Outra coisa, você sabe que a novela, para ser atrativa, ela tem que criar um enredo. E às vezes a novela bíblica não conduz com o enredo bíblico. Por quê? Porque ele cria uma certa situação para te cativar. Tá certo? É errado. O errado é não adorar a Deus e colocar coisas más diante dos meus olhos. Lucas capítulo 11, versículos 33 a 36. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Reparar, pois, que a luz que há em ti não sejam em trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Então, a sua pergunta é: o cristão pode assistir novelas bíblicas? Ele pode assistir. Existem novelas fora da Bíblia que são verdadeiras histórias. Por exemplo, Direito de Nascer. Uma novela que era radiada, depois ela foi, não é feita como gravada. Uma história. A Escrava Isaura, que rodou o mundo inteiro. Uma história. Tá certo? Agora, o que não pode me prender é eu deixar de estar na presença de Deus por uma novela e colocar coisas boas diante dos meus olhos. Tá certo? Se é certo ou se é errado, você que vai dizer através da sua leitura, da sua maneira de ver. Se não vale a pena, irmão, joga fora. Leia a Bíblia. Amém? Valeu, fique com Deus. Muito obrigado por essa pergunta e eu espero muito mais. E nós vamos para a nossa segunda e última pergunta de hoje. Ela diz o seguinte: a igreja irá passar pela grande tribulação?
Bom, Anderson, a você que nos fez essa pergunta mexe com a escatologia. Escatologia é o último ramo da teologia, tá certo? Ela vai ter o impulso aí no século XIX, com os grandes pensamentos acerca do fim. Então, nessa linha, existem várias linhas, e quando você pergunta se a igreja vai passar pela grande tribulação, você está perguntando, não é, aquilo que vai acontecer, os acontecimentos. E aí existem algumas linhas, e as mais que contundem a esta pergunta é o pó e o pré-tribulacionismo. Só que tanto pré e pós-tribulacionismo, eles têm alguma coisa em comum. Primeiro, eles têm coisa em comum com a salvação. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, tanto na linha escatológica pré como pós, nós cremos que existe um Salvador e que esse Salvador veio salvar todo aquele que nele crê. E é um presente de Deus a salvação. Outra coisa que tem em comum tanto pré como pós-tribulacionismo é a volta de Jesus. Atos 1:11. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Amém? Então Jesus irá. Então, tanto essas linhas de pensamento tem muita coisa coerente, tem muita coisa em comum, e a outra coisa é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você vê que tantas linhas aqui elas se convergem em várias contas que são pontos cruciais para a vida e para a eternidade. Salvação, Jesus voltará e a questão da morte. Agora, no pré e o pós divergem? Divergem no evento. Como isso acontecerá? É aí que está a picuinha dessas duas linhas de pensamento, tá certo? Se você é um pós-tribulacionista, você está dizendo assim que a igreja passará aqui a grande tribulação. E se você é um pré-tribulacionista, você vai dizer, a igreja não passará aqui a grande tribulação. E eu quero te dizer, olha, observe bem, que existe tanto ponto positivo para o pós, como existe também pontos negativos acerca do pós-tribulacionismo. E existem pontos positivos acerca do pré, como existem pontos negativos acerca de pré. Nós aqui somos pré-tribulacionistas. Cremos que a igreja não passará, porque somos filhos de Deus e não fomos levados para a ira. Porque para nós a tribulação é a ira de Deus. É uma questão para com os judeus. Amém? E nós cremos que Jesus irá nos arrebatar. Estado intermediário, ele virá nas nuvens. Somente os salvos vão ver e ouvir. Seremos arrebatados, num piscar de olho estaremos com o Senhor por um período de tempo. Depois regressaremos para findar a tribulação. Esta é a nossa linha de pensamento. Agora, se é incoerente, se é coerente, se é isso, se é aquilo, aí nós temos que sentar numa mesa, fazer as devidas colocações, porque existem tantos pontos positivos como negativos. Amém? Tomara que esse seja um pontapé inicial para que a gente possa desenvolver acerca desta doutrina que é de suma importância. Estamos vivendo o tempo do fim. Paulo e a expectativa dos apóstolos já era o fim. Olha o que diz lá na carta aos Hebreus, né? Falta um pouquinho de tempo, o que é de vir virá e não tardará. Eles estavam vivendo morte. Os cristãos estavam sofrendo. Então, para eles, o rapto era imediato. Então, existem coisas boas e coisas más, tanto na linha do pós como na linha do pré, mas aí precisa se assentar, se aprofundar, e isto vai em estudo bíblico. Para um Bíblia Responde, fique com essa daí, tá certo? Convergimos em vários pontos. Salvação, Jesus vai voltar e a morte. Divergimos em como isso se dará. Porém, somos irmãos em Cristo Jesus. Muito obrigado e eu espero muito mais perguntas aqui. E se você deseja continuar aprendendo mais da Palavra de Deus e tirar todas as suas dúvidas, entre em contato conosco, está aparecendo aí na sua tela. Faça suas perguntas, tire todas as suas dúvidas, compartilhe com seus amigos, porque aqui você pergunta e a Bíblia responde. Deus abençoe, um forte abraço.